A paz do Senhor Jesus para todos vocês, amigos e irmãos em Cristo Jesus, irmãos na fé, irmãos na esperança, que todos que invocam o Senhor Jesus em todo lugar, aonde estiver um membro do corpo de Cristo, estamos em comunhão, porque estamos na mesma fé, aguardando a mesma esperança, servindo o mesmo Senhor, dentro de um só batismo, guiado por um só Espírito, e todos perseverando, trabalhando com fidelidade na doutrina de Cristo. Somos a Igreja de Deus, que está aqui neste mundo ainda, enquanto não é levada. A Igreja de Deus são os santificados, que estão em todos os lugares, adorando ao Senhor, mas adorando servindo na palavra, adorando na submissão à palavra, adorando na obediência à palavra, na fidelidade à palavra, porque adorar a Deus não é isso que a multidão vive dentro dos seus ajuntamentos, onde oferecem e vivem sacrifícios de tolo, uma adoração vã, porque não estão com a prudência de estar sendo guiado pela palavra. Meus amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos que ser muito prudentes, temos que estar muito atentos, porque há uma banalização que está misturando tudo para levar todos para o engano, tirando-os da verdade. Há uma banalização de Deus. Há uma banalização de pessoas dizendo que é de Deus. Há uma banalização de pessoas dizendo que está servindo a Deus. Há uma banalização de pessoas dizendo que está trazendo palavra de Deus, revelação de Deus, profecia de Deus. Há uma banalização de pregadores, de pastores, de igrejas locais. Tudo isso é para misturar. É para confundir, é para deixar cada um seguindo dentro de um caminho que tira você da verdade, da direção de Cristo, do caminho da esperança, da verdadeira salvação. Porque salvação todo mundo está vivendo aí dizendo que é salvo. Vida com Deus, todo mundo está dizendo aí, está vivendo aí, dizendo que está adorando a Deus e servindo a Deus. Dizer que é de Deus, todo mundo está dizendo aí que é de Deus. Dizer que está servindo a Deus, adorando a Deus é uma coisa. Estar em Deus é outra. E cuidado você, para não estar sendo levado por essa multidão, dentro da emoção, dentro do misticismo, dentro do fanatismo, dentro do anátema, dentro da doutrina de demônios, dentro dos movimentos pagãos, movimentos vãs, ventos de doutrinas, evangelho anátema. Cuidado, irmãos. Não siga a multidão. Não viva na influência da multidão. Seja prudente. Siga a Jesus. Viva na influência de Cristo, guiado pelo Espírito Santo na palavra dele. Porque o Espírito Santo não guia ninguém nesses caminhos que o povo está vivendo aí. É muito interessante a gente que conhece a verdade, né? Quando a gente vê tudo que o povo está vivendo e ensinando em nome de Deus, quando a gente que é prudente, que conhece a verdade, examina na verdade, vê que está tudo o contrário. Aí o que é que eu faço? O que é que você faz? Qual é a nossa atitude? Mas espera aí, a multidão está dentro dessa direção, mas você não é chamado para seguir a multidão. Você é chamado para seguir Jesus. E a multidão que se aglomeram dentro dos seus convenientes não estão seguindo a Jesus. Interessante que a multidão não se submete à palavra. A multidão se submete às suas experiências, as suas visões, os seus achismos, os seus confortáveis,
as suas, né, direção. A multidão não se submete ao Senhor, à doutrina, à direção de Cristo. A multidão está vivendo dentro da sua experiência, do sentir, do emocionalismo, não é? Não, Deus está ali, eu senti a presença de Deus. Mas o que eu quero dizer para você, que fé em Deus, vida de fé em Deus não é sentir. É aqui, ó, ter conhecimento, é ter entendimento. Deus não chamou ninguém a Ele sentindo. Deus chamou o ser humano a Ele com entendimento, com conhecimento. Então, meus amados irmãos, eu queria convidar vocês para refletir mais. A multidão vai continuar vivendo do seu jeito, no seu caminho. A multidão vai continuar dizendo que é de Deus, glória a Deus, aleluia. Saia daí. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa multidão que está aí é uma multidão que está indo para o caminho contrário, que estão vivendo uma direção contrária para com Deus. Essa multidão que está aí é uma multidão que fala de Deus, é uma multidão que glorifica a Deus, verbalmente da boca para fora, é uma multidão que diz que é de Deus, é uma multidão que diz que aonde está o poder de Deus, os profetas de Deus no meio delas, é uma multidão que diz que Deus está se manifestando, Deus está ali com eles, mas é uma multidão que despreza a Deus. Essa multidão vive dentro de um discurso de Deus que nega a Deus, aonde eles não se submetem ao crivo de Deus, à palavra, ao evangelho, à doutrina de Cristo, ao próprio Senhor. Jesus, ele, em vários momentos, ele adverte seus discípulos. Em vários momentos, Jesus vai repreendendo, advertindo, admoestando, exortando os seus discípulos. E dentro de uma dessas advertências, admoestação, Jesus vai dizer assim: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Aí, se você for inteligente, for prudente e buscar analisar, entender isso que Jesus está dizendo, por quê e dentro de qual sentido, de qual situação, aí você vai aprender muito de Deus com a palavra. Mas se você ficar não querendo saber de entendimento e viver só na emoção, no movimento, no sentir, na visão, na revelação, você continuará perdido. Porque vida com Deus não é questão de sentir. Vida com Deus não é questão de emoção, de reteté, de prá, de pulo, de marcha. Vida com Deus não é questão de você estar num ambiente onde o povo comece a gritar e dizer o poder de Deus é grande. Um grita, outro fala língua estranha, outro corre, outro gesticula, outro entra em euforia, outro começa a dar chutinho, dar murro. Vida com Deus não é isso. Presença de Deus não é isso. Poder de Deus não é isso. A multidão cria isso, porque a multidão está na mentira, a multidão está no engano. Vida com Deus, aprenda isso aqui, é questão de conhecimento, entendimento. Deus, ele quer seus discípulos crescendo na graça e no conhecimento, que tenhamos entendimento. É isso que Deus quer de nós. Então você precisa parar de viver o emocionalismo dentro dos misticismos, dentro dos movimentos, e começar a usar mais o entendimento, buscando o conhecimento de Deus, dentro daquilo que Jesus trouxe, para você compreender o que você está vivendo, se é aquilo que Deus ensina a você viver, se é aquilo que é a verdade de Deus. Cuidado! Jesus vai dizer para um grupo dos seus discípulos, ele vai admoestar, ele vai advertir dizendo: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Porque hoje
A gente vê as pessoas aí em todos os grupos religiosos, seja evangélico, católico, espírita, todo mundo diz, não, Jesus é Deus, Jesus é o Senhor, Jesus é Salvador, Jesus é grande, Jesus é poderoso, Jesus é maravilhoso, não é? E principalmente nesse meio pentecostal, que eles adoram a Deus muito com expressão verbal, não com a vida. Com a vida que eu digo é na palavra, submisso na palavra. Porque esse movimento pentecostal que foi criado hoje no meio do povo evangélico, esse povo acha que para sentir a presença de Deus, para Deus estar ali, para o poder de Deus estar manifestando, tem que criar esses movimentos eufóricos, essas manifestações possessivas, onde o povo está possesso, embriagado, desequilibrado, sem razão, sem noção, perdendo o equilíbrio. Outro corre, outro grita, outro pula, outro faz gestinho, outro é uma bagunça. Aí não, eles usam isso em nome de poder. Não, é o poder de Deus, somos pentecostais. Não toque não, é o poder, aqui tem poder. Essa igreja aqui é do fogo, essa igreja é do manto, essa igreja é do poder. Tudo isso é meninice, tudo isso é estratégia do diabo, para tirar o entendimento desse povo e fazer desse povo menino, embriagado com esses movimentos, que perde a razão, o entendimento, o raciocínio, não usa a mente para raciocinar o que estão vivendo, o que estão praticando. Então Jesus vai dizer, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Dizer que Jesus é Deus, é grande, é poderoso, é o Salvador, eu creio nele, ele é meu Deus, ele é o meu Salvador. Isso todo mundo diz, mas não é isso que vai levar você a Deus. Não é isso o sinal de que você é nascido para Deus, de Deus. Não é esse o sinal de que você teve o verdadeiro arrependimento. Não é esse o sinal de que você está em Deus. Está entendendo isso? É sério, mas aqui eu gosto de levar, não é? Alimento sólido. Eu gosto de levar conteúdos que sejam estruturados no conhecimento da palavra para nos dar crescimento e nos edificar. Meu compromisso é esse. Não estou atrás de atrair a multidão com movimento, nem com visão, nem com revelação. É com ensino. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, olha o que Paulo vai dizer. Deixa eu ler aqui para você. Olha o que é que nós precisamos. Olha o que é que nós precisamos que os homens que têm a vocação do ensino da palavra estejam levando para o povo. Não é visão, nem revelação, nem esse movimento. Nós precisamos de homens que ensinem o povo. Use as escrituras com essa finalidade. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo... Eu vou ler do 14 ao 17. Paulo vai aqui advertir, instruir Timóteo. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Olha a orientação de Paulo para Timóteo, para que Timóteo se comportasse, se conduzisse, fosse prudente. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Isso tudo para a sua salvação, tá bom? Porque, meu irmão, salvação é algo muito importante que você tem que receber de Deus verdadeiramente e perseverar e se manter nela. Salvação não é questão de você dizer eu sou crente, sou da igreja A, fui batizado, estou lá cumprindo a devoção, cumprindo os trabalhos, sou membro dessa igreja e ser salvo. Esse não é o meio da salvação. Isso aí não é o princípio para mostrar que alguém está em Cristo salvo. Não, isso aí é a religião evangélica que cria os ensinadores dela. Mas olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Vem comigo aqui na palavra. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Paulo está dizendo aqui a Timóteo, instruindo. Olha o que a palavra está revelando. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Paulo está falando de quê? Permanecer em quê? Aprender o quê? Paulo aqui está falando daquilo que Timóteo aprendeu. As Escrituras. Você conhece as Escrituras? Você sabe explicar e trabalhar conceito com alguém usando as Escrituras?
Você sabe debater um debate consciente, razão, lógico, com uma conversa, não é, inteligente, racional, com uma pessoa que contradiz da fé? Você sabe trabalhar usando as escrituras com ela? Você sabe? Então Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, permanece naquilo que tu aprendeste. E tu sabe de quem tu aprendeste. Paulo vai advertir Timóteo a permanecer no que ele aprendeu, dentro do que as escrituras ensinaram a ele. Que ele aprendeu ainda pequeno, com a sua mãe e com sua avó. Porque o pai de Timóteo era grego, era gentil, não era judeu. Mas a avó e a mãe de Timóteo era. E a mãe de Timóteo, porque a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar. Não é coloca o menino para ser religioso de igreja. Não é leva o menino para viver tarefa e formalidade de igreja. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho que ele deve andar. Os judeus eram instruídos a ensinar os filhos dentro das escrituras. Trazer para os filhos as lições, os princípios, o conhecimento de Deus através das escrituras. Os judeus não eram orientados a levar menino para a igreja para estar fazendo gesto, para estar ensaiando música, para estar vivendo teatro. Não, isso tudo é uma coisa que tira o principal do povo, que tira o povo do conhecimento. A criança tem que ser formada naquilo que ela deve aprender para o crescimento, o conhecimento, a formação nela de Deus. Não é uma vida religiosa, não. Vou para a igreja para o conjunto, vou me apresentar, vou fazer o ensaio, vou cantar o hino, vou fazer o gesto, vou participar do teatro. Não, gente. Hoje a igreja virou local de entretenimento. Essas igrejas que dizem que é casa de Deus, não é casa de Deus coisa nenhuma. São palcos de entretenimento, são locais de atrações, entretenimentos, onde o povo vai lá viver a social, onde a comunidade dentro desses locais vive entre si os seus convenientes, as suas atividades religiosas, a sua vida religiosa e suas formalidades religiosas. Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, tu aprendeste, foi com tua mãe e tua avó, que eram judeus. Os judeus ensinavam. Os judeus não ensinavam ninguém a estar dentro de nenhum local religioso vivendo aquela formalidade. Era as instruções das escrituras. Aplicando o ensino, ensinando sobre Deus, ensinando o conceito, ensinando os princípios de Deus para a criança. Pega uma criança dessa aí. Pega uma criança no meio desse grupo religioso evangélico. Pega uma criança, conversa com ela, para tu ver se ela tem algum entendimento de Deus. Agora, escuta aí, vê o que eu estou falando, vê como é sério o que eu estou falando. Pega uma criança, pega um jovenzinho aí, do grupo dos Testemunhos de Jeová. Pega um jovem desse e vai conversar com ele sobre Bíblia, sobre as Escrituras. Você adulto, você crente da igreja evangélica, que já é adulto, vai conversar com um jovem dos Testemunhos de Jeová. Tu vai passar vergonha em relação a conhecimento bíblico. Tu vai passar vergonha, rapaz. Tu vai passar vergonha. Porque as crianças, os jovens do Salão do Reino, do grupo religioso Testemunho de Jeová, eles não são ensinados a ir para o Salão do Reino para viver cantando, ensaiando, dançando, fazendo gesto, fazendo peça de teatro, não. Eles são instruídos, eles são levados para o Salão do Reino para aprender, formar nele o entendimento, formar nele o conhecimento da doutrina, formar nele, né, a preparação para ele defender-se e pregar sua doutrina. Pega uma criança, um jovem, no meio, muitos, não vou generalizar, se salvam pouquíssimos, mas a maioria desses jovens evangélicos, nem os adultos, conhecem nada de Bíblia. Não tem conhecimento nenhum de nenhum assunto. Se perguntar a ele a razão da fé, ele não sabe. Não, porque você é crente, porque você crê em Jesus. Ah, porque ele é meu Salvador, porque tem que ir para a igreja, porque... não sabe trabalhar as Escrituras. Porque hoje, dentro das igrejas, o povo está perdido de conhecimento, de entendimento. O povo está privado. O povo hoje, dentro das muitas igrejas evangélicas, estão em anátema, estão na maldição. Por quê? Porque o diabo tirou a palavra das igrejas, desses locais, onde deveria ser a escola de Deus, para ensinar o povo. O diabo tirou, o diabo colocou agora. Não precisamos mais de palavra. Dentro dessas igrejas, não precisa mais de palavra.
O que o povo quer é ouvir os pregadores, os profetas, os homens que trazem visão. O povo quer ver show. O povo quer ver pregações, não é, de poder. O povo não quer mais a palavra, o ensino, a instrução. Não tem. E quando tem esses sermões autoritários, as pessoas aplicando suas doutrinas de igreja, infelizmente, quando tem algum ensino, não é o ensino de Cristo, não é o ensino da doutrina. O povo está dentro da igreja aprendendo a ser um adepto, jurando fidelidade à doutrina de igreja, ao sistema da religião que ele está. O povo está sendo formado a viver usos e costumes. Aqui não pode isso. Olha o que os homens estão ensinando dentro das igrejas. Onde o povo está em maldição, deixando de aprender de Cristo. Dos homens dentro das igrejas, os pastores, muitos, se preocupar e ensinar para o povo a doutrina de Cristo. Porque ele tem que confiar em Jesus. Porque ele tem que se manter fiel. Como servir a Deus? O que é adorar a Deus? O que é estar em Deus? O que é a salvação? Qual a importância de você ter o conhecimento da remissão, da justificação? Eles não estão preocupados com isso. Os pastores não estão preocupados em ensinar isso para o povo. Olha o que é que o povo está aprendendo dentro de muitas igrejas, por muitos pastores. Os pastores estão preocupados em dizer para o povo lá, olha, a mulher não pode cortar o cabelo aqui. Essa igreja não permite. A mulher nessa igreja não pode usar calça. A mulher nessa igreja não pode usar blusa de alça. Olhe, você... Nessa igreja, os homens desta igreja do ministério não podem ter barba grande, não pode usar isso. O povo, olha o que é que os pastores estão preocupados em ensinar para o povo. Eles não estão levando para o povo o ensino de Cristo. Eles não estão formando no povo discípulo para Cristo. Eles estão formando uma multidão de discípulos, de idólatras, de fanáticos, de igreja, de religião, de ministério, seguidores, discípulos de homens deles mesmos. Pastor chegar no púlpito e cobrar dos seus liderados que estão lá, ele é o maioral, né? Já está errado, porque entre nós, igreja, povo de Deus, não há maior nem menor. Mas entre a igreja dos homens, que diz que é a casa de Deus, dentro do ministério dos homens, da igreja dos homens, da religião evangélica, os pastores se denominam o intermédio, o canal de Deus para o povo, o maioral de Deus entre o povo. Aí tinha um desses pastores, olha o que ele vai cobrar dos seus liderados. O pastor de um ministério, ele chegou, que foi aqui Ministério Assembleia de Deus Pernambuco, o presidente desse ministério, o dono, ele chegou e disse, aqui nesta igreja, todos os líderes têm que jurar, olha a palavra dele falando, todos têm que jurar fidelidade à doutrina da igreja, a Assembleia de Deus. Foi assim que ele falou. Ele não está nem um pouco preocupado em formar o povo discípulo de Cristo. Fazer o povo ser fiel, devoto, praticante e ser submisso sem questionar. Não é a doutrina da igreja. Não é a ordem de pastor. É a doutrina de Cristo. Então você está vendo que aqui os pastores estão preocupados em ensinar o povo. Muitos estão levando o povo a viver o anátema. Uma vida de adoração vã a Deus, sacrifício de tolo, devoção que não é a Deus. Estão sendo discípulos, devotos, praticantes de religião, de igreja evangélica. Não a Jesus. Eles estão preocupados em dizer, olha, você não pode ir para ali, você não pode comer isso, você não pode tomar café, você tem que guardar o sábado, você tem que ser batizado. Eles estão mais preocupados em ensinar você a dar o dízimo, não é? a ser fiel à instituição dele. É isso que eles estão preocupados. Eles não estão preocupados com o seu conhecimento de Deus para você estar em Deus. Eles estão preocupados que você se submeta à doutrina da igreja dele para vocês estar na igreja deles. E aí vocês deixam de ser igreja de Cristo. Isso é muito sério, irmão, que eu estou falando aqui. Se você não concorda, eu respeito sua opinião. Não estou pedindo para você concordar comigo. Eu apenas prego a verdade. Agora, você não pode questionar, porque o que eu falo é fato, é realidade. E contra fatos não há argumento. Dá uma olhadinha aí na pregação desses líderes. Analisa o conteúdo da pregação desses profetas, desses pastores dentro da igreja. Vê
o conteúdo dele e soma, tira o sumo desse conteúdo para ver o que é que tem de evangelho, o que é que tem de doutrina de Cristo no conteúdo dessas pregações, desses pregadores, desses pastores, desses profetas. Tu não vai instruir, tu não vai tirar nada da lição de Cristo. Tu só vai aprender a ser religioso. Tu vai ser formado e moldado no entendimento a ser discípulo de igreja, de religião, seguidor de homens. É isso que eles estão preocupados. Nós temos que levar para o povo a lição de Cristo. Jesus não mandou pregar nenhuma doutrina de igreja. Nenhum sermão moralístico de homem algum religioso, porque eu ouvi um pastor dizer e pregar, olha o que o pastor disse, aqui na minha igreja, ele não disse nem nossa, aqui na minha igreja é assim, se não quiser, pega suas coisinhas e vai para outra, olha para aí, olha como os homens estão arrogantes, prepotentes, soberbos, autoritários, dominadores, achando que ele é o Deus desse povo, infelizmente é. Porque tem muitos que estão fazendo desses homens seu Deus, a quem estão reverenciando, a quem estão submissos, a quem estão servindo, a quem estão entregando sua vida, não é a Jesus. São aos líderes das igrejas, das religiões, das igrejas evangélicas, católicas, espírita, tudo. O povo está sendo guiado, não é pela palavra. Jesus não disse que era nenhum pastor que ia guiar a gente. Ele é quem guia, ele é o pastor que nos guia para o céu. Nós não devemos perder a direção de Cristo. Tem muita gente deixando de ser guiado por Cristo porque está sendo guiado pelo seu pastor da sua igreja. Lembre, o pastor da igreja de Cristo é o próprio Cristo. Ele não botou homens a quem ele vocacionou para pastor, profeta, evangelista, doutor. Ele não colocou esses homens para ser o maioral, para ser nenhum mediador para o povo. Ele colocou esses homens, levantou com o dom, a vocação que ele deu, para ensinar o povo, não é para ser autoridade sobre o povo, não é para ser o maioral sobre o povo, não é para ser o senhor do povo. E hoje muitos homens se fazem o senhor da igreja. Gente, o que eu estou falando é muito sério, se você não concorda, eu respeito. E aí Paulo vai advertir Timóteo, vou voltar agora lá, né? Porque a gente tem que pegar a palavra e trazer a aplicação para o contexto atual, para mostrar o que era realizado lá e o que está acontecendo hoje, que está fora do que era para estar. Porque a doutrina para a igreja de Cristo não é a doutrina da igreja Assembleia de Deus, não é a doutrina da igreja Batista, não é a igreja não é a doutrina da igreja Universal, não é a doutrina de pastor algum, não é a doutrina de adventista de sétimo dia. A doutrina que eu e você como igreja tem que seguir, se submeter, não é a doutrina de igreja nenhuma, é a doutrina de Cristo. A doutrina que nós, igreja, membros que formamos a igreja, a doutrina que nós temos que seguir, não é a doutrina de igreja nenhuma. A igreja não foi chamada para seguir igreja. Igreja que somos nós, fomos chamados para seguir Jesus. A igreja que somos nós, que individual somos membros que formamos a igreja. Nós não fomos chamados para estar dentro de igreja nenhuma. Nós somos a igreja, temos que estar em Cristo. E a palavra de Cristo está em nós. Você está entendendo isso? Então o povo está sendo ensinado errado. O povo ficou preso nas arapucas, nas gaiolas, chamado igreja. Onde os homens levantaram os seus impérios, aonde eles são os imperadores, aonde eles governam sobre o povo. Jesus não é senhor dessas igrejas. Duvida esses líderes desses ministérios se submeter à doutrina de Cristo. E vou provar a você, Jesus não é o senhor dessas igrejas, seja Batista, Assembleia, não é. Sabe quem é o senhor dessas igrejas? Aonde os discípulos delas estão seguindo são os líderes, os pastores presidentes. Vou te dizer por quê. Vai tu usar a palavra corretamente para repreender. Só uma doutrina, eu vou dizer só uma.
que tu não vai ser aceito, tu vai ser expulso. Eles não vão te ouvir, não querem nem saber o que a doutrina de Cristo ensina, porque Jesus não é o Senhor dessas igrejas. O Senhor dessas igrejas são eles. Estabelece a regra, o princípio, o preceito, o meio para o povo viver. Eles não são submissos a Cristo. Os maiores rebeliões a Cristo, os maiores causador de rebelião a Cristo são muitos pastores que levam o povo a desviar da fé. Vou te provar que dentro dessas igrejas evangélicas, onde esses pastores dizem, aqui é a igreja de Cristo, Jesus aqui é o Senhor. Jesus não é o Senhor, coisa nenhuma dessas igrejas. Chega diante de um ministério desse. Eu vou dizer assim para tu entender. O pastor te dá uma oportunidade, certo? Ele te dá uma oportunidade para pregar, tu vai pregar. Chega dentro de um púlpito de uma igreja dessa, os altares da adoração aos homens. Os deuses dessas igrejas são os homens, que criaram o seu próprio altar, para o povo estar lá embaixo venerando eles, que são os púlpitos. Chega num púlpito de uma igreja dessa, abre a Bíblia, e começa a mostrar o que a doutrina de Cristo ensina, e o que a doutrina de Cristo não ensina. Vai pregar que o dízimo não é uma obrigação para a igreja, dentro de uma igreja dessa. Duvida que tu continue pregando, falando isso, 1 minuto. Na hora vão tomar teu microfone. Na hora vão te disciplinar. O pastor presidente dessa igreja vai te excluir na hora do membro de obreiro, do grupo de obreiro. Jesus não é o Senhor dessas igrejas. Não, Jesus é o Senhor da Adventista do sétimo dia. É não. Vai lá na Adventista do sétimo dia, ensina ao povo que sábado não salva, que sábado não é doutrina de Cristo. Duvida eles aceitar lá dentro. Vai lá. Não. Igreja, o reino de Deus. Não é reino de Deus coisa nenhuma. Igreja Universal do reino de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Mentira. O Senhor dessa igreja é de Macedo, a quem o povo serve. Vai dentro de uma igreja dessa, pregar a verdade lá, ó. Vai mostrar que tudo aquilo que fazem lá é anátema, é ritual pagão, aquele movimento de expulsar demônios, aquelas campanhas. Vai pregar lá contra isso. Vai mostrar o caminho verdadeiro para o homem alcançar a bênção, a vitória, a prosperidade, a vida com Deus. Eles não vão aceitar, porque eles querem que vocês continuem seguindo a doutrina da igreja, onde o Senhor dela não é Jesus, é de Macedo. Eles querem que vocês estejam lá, fazendo a campanha da fogueira santa, buscando a rosa ungida, fazendo a campanha da água, da areia do deserto de Israel, fazendo a campanha do Rio Jordão, fazendo a campanha do monte. É isso que eles querem. Jesus Cristo é o Senhor nessas igrejas? É não. É só mentira desses homens. Usam o nome de Deus para o seu benefício, para a causa de ganho próprio, para levar a mentira para o povo, por onde eles lucram, porque com a verdade ninguém lucra. Vou dizer novamente. Rapaz, em nome de Jesus, escuta o que eu vou te dizer agora e guarda isso e começa a refletir no que eu estou te dizendo. Sabe por que esses ministérios evangélicos estão tão grandiosos? Quando eu falo do ministério evangélico, porque é o meio que se diz mais de Deus. Mas eu incluo todo o sistema religioso, católico, espírita, tudo. Mas eu estou aqui me dirigindo especificamente a esse sistema religioso evangélico, os impérios e seus imperadores, os pastores. Sabe por quê? Sabe por quê? Eles estão lucrando tanto. Sabe por que eles prosperam tanto? Porque eles estão pregando mentira. Se eles pregassem a verdade, não prosperava tanto financeiramente como eles estão prosperando. Vou repetir de novo. Se você não concorda comigo, eu respeito a tua opinião. Mas o que eu estou falando é fato, é notório. E eu vou te dizer uma coisa. Se você não der ouvido à verdade, você vai continuar vivendo os teus prazeres, tuas satisfações neste mundo. E no final vai sofrer a decepção, a vergonha e o desprezo eterno. Sabem por que essas igrejas estão prosperando tanto e os seus líderes estão enriquecendo tanto, prosperando no lado material? Com Deus estão miseráveis, pobres, cegas, nuas, estão perdidas. De Deus não tem nem a presença dele. Essa conversa de que é o poder é mentira.
Sabe por que essas igrejas, esses ministérios, lucram tanto dinheiro com a mentira? A mentira dá dinheiro, a verdade não. A verdade, ela é desconfortável. A verdade não nos traz satisfação. A verdade não nos traz lucros que nem a mentira traz. Isso é fato, é realidade. Se esses homens começassem a pregar a verdade, eles não teriam tanto lucro como eles estão tendo hoje dentro das igrejas dele. Vai para uma igreja dessa que vive de campanha onde lota. Vai mostrar a esse povo que isso não é evangelho, que isso é paganismo, que isso é vã, que isso é banal. Vai pregar para eles. Eles não vão aceitar. Eu tenho um conhecido pastor no meu zap. Eu mando para ele sempre mensagens assim. Ele sempre manda para mim a postagem do comercial da campanha dele. Como quem diz assim, olha, é campanha, é campanha, é campanha. E eu, olha, é instrução, é palavra. É instrução, é palavra. Eu quero ver no final quem é que vai prevalecer. É quem está vivendo dentro de uma igreja de campanha ou quem está vivendo dentro de um grupo que está buscando uma vida com Deus com entendimento na doutrina, no ensinamento. Quem é que vai prevalecer no final? Então, meu amigo, aprenda isso. Esses ministérios estão crescendo. Esses homens fizeram grande fortuna, estão fazendo no meio do povo negócio dele, porque usam da mentira. Porque se eles estivessem usando a verdade, eles não tinham tanto lucro, eles não tinham tanto império, tanta riqueza como tem hoje. Os verdadeiros pregadores não têm popularidade. Os verdadeiros pregadores não arrastam a multidão. Os verdadeiros pregadores não são bem aceitos, porque vão pregar a verdade, e a verdade é amarga, a verdade constrange, a verdade é desconfortável, a verdade faz você sair do conforto, a verdade. Jesus veio pregando a verdade. Jesus não levantou nenhum império, estrutura financeira, não tinha nem lugar para morar. Os apóstolos não tinham estrutura financeira, precisavam de oferta, não era dízimo para sustentar ministério. Os apóstolos reuniam os irmãos para contribuir segundo o cara tinha condição, segundo propôs no coração de cada um. Os apóstolos não pediam dízimo de ninguém como obrigação para manter a igreja e levantar ministério. Os apóstolos, eles não tinham essa condição financeira que hoje esses homens têm, porque os homens vivem na mentira, por isso que enriquecem. Os apóstolos passavam necessidade. Os apóstolos faziam coletas, pediam contribuição aos irmãos, não é para encher o caixa do ministério da igreja, para criar, levantar ministério, abrir igreja. Era para socorrer os irmãos necessitados de outras igrejas. Igreja não é ministério, de outros locais. Se você ler 2 Coríntios capítulo 9, você vai ver Paulo falando de contribuição. Se você analisar o contexto, você vai ver Paulo reunindo os irmãos no primeiro dia, no domingo, para coletar ofertas, para socorrer e ajudar os irmãos em Jerusalém. A igreja, que eram os irmãos que estavam em Jerusalém. Paulo não fazia coleta, Paulo não pedia dízimo, Paulo não pedia dinheiro a ninguém para manter a casa de Deus igreja, porque isso não foi pregado pelos apóstolos. Quem prega isso hoje é muitos pastores. Paulo nunca pregou isso. Paulo nunca disse a ninguém, venha contribuir com a casa de Deus, venha para a casa de Deus. Paulo, ele orientava os irmãos a colaborar segundo propôs o seu coração. Paulo fazia as coletas das ofertas para socorrer os irmãos em Jerusalém, em outros lugares que precisavam, era para isso. Hoje não. Hoje a maioria desses pastores faz você ter a obrigação de dar o dízimo como se fosse uma regra para a salvação. Se você não der, não é salvo. Tem pastor que prega isso. Para que você mantenha o ministério dele, mantenha a ostentação dele, mantenha o império deles, mantenha o custo deles. É isso, irmãos. Essa é a verdade. E eles só ganham isso tudo, eles só lucram e enriquecem porque estão na mentira. Porque se eles estivessem na verdade, eles não lucravam assim. Quem é rico, trabalha com seu suor. A maioria desses homens enriquece com o suor do povo. Com o teu 10%,
com a tua oferta, com a tua colaboração na casa dele que diz que é de Deus. Você está entendendo isso? Então, gente, quem prega a verdade não vai ter privilégio, não. Quem prega a verdade não vai ser aceito. Vai ser recusado em vários grupos. Vai ser constrangedor para muitos. Quem prega a verdade não agrada. Jesus vai dizer lá em João capítulo 7, versículo 7. O mundo se aborrece comigo porque eu testifico que as suas obras são más. Então, meu irmão, nós temos que aprender de Deus, irmãos. Nós temos que ser formados no conhecimento. Paulo vai dizer a Timóteo, vou voltar para aqui agora. Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, tu tem que ter o entendimento. Tu fosse instruído, tu fosse ensinado, tu não viveu uma vida de igreja, indo para a igreja fazer culto de louvor, apresentação, tu não fosse criado dentro de igreja para fazer gesto, para fazer peça de teatro, para se apresentar em grupo, em conjunto. Não, Paulo. Não, Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, tu fosse instruído, Timóteo, pelas escrituras, por tua avó, por tua mãe, porque foi isso que Deus mandou o povo judeu, o povo de Israel, ensinar os filhos, não foi levar ninguém para a igreja para estar vivendo formalidade de igreja, apresentações, entretenimento. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E desde a tua meninice, tu conheces as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Versículo 16. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada. Ela é proveitosa. Para quê? Para ensinar. Você tem que ter um ensino, meu irmão. Não é esses movimentos emocionalísticos. Para ensinar, para instruir, para corrigir, para redarguir em justiça. Para quê? Olha o versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha para que nós precisamos estar se congregando. Para ser instruído com as lições das Escrituras. Para a nossa perfeição. Para que sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos. Para uma vida verdadeira com Deus. Aonde vamos viver como salvo as boas obras. Não para ser salvo, mas como salvo as boas obras. Está entendendo isso? Então, hoje nós precisamos de homens que estejam compromissados para edificar esse povo. Que querem, né? Porque a multidão não. Mas os que querem o compromisso com Deus, os que estão guiados pelo Espírito Santo, sejam conduzidos pela palavra. Porque o Espírito de Deus nos guia na palavra. Por isso que eu não aceito nenhuma situação de doutrina, de instrução de muitos aí. Não é porque eu sou o mais sábio, não. É porque o Espírito de Deus não me deixa eu receber esse ensino. Porque eu tenho conhecimento da verdade. E não está na palavra. E o Espírito de Deus não me deixa ser enganado. Ele que está em mim me guiando. Não adianta você vir dizer, olha, Deus mandou aqui, porque Deus me deu uma visão, Deus me deu uma revelação, Deus manda eu te dizer. Ó, não vem com isso para mim, não. Porque isso só engana menino. Se Deus te mandou dizer alguma coisa, tu não vai nem se preocupar em fazer eu acreditar que Deus te mandou. Tu vem e entrega. O profeta não está preocupado que você vai crer ou não. O trabalho do profeta é só levar a profecia, o ensino de Deus para o povo. Não é perguntar, você crê? Se você não crê, não. Tem profeta que apela, né, irmão? Profeta não, falso profeta. Que é um apelo tão grande. Ele faz um cenário tão grande para dizer que Deus mandou ele dar um recado. Tudo mentira. Olha, você crê? Olha, Deus está me revelando. Você crê? Se você crê, dê glória. Se você crê, diga amém. Se você crê, faça isso. Meu irmão, Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, não pergunte se ele crê, não. Quem crê, a responsabilidade de crer ou não é de quem ouve. O meu compromisso é pregar. É informar. Pregar é isso. Não é gritar nem fazer teatro de sobrenatural. O meu compromisso é notificar, informar, ensinar a verdade de Deus para o povo. A profecia revelada, escrita de Deus para o povo. É isso.
que o profeta tem que fazer. Não é criar esse cenário, criar esse movimento pentecostal que dizem que é o poder, é a ação do Espírito Santo. Tudo mentira, irmão. Tudo mentira. Tenho medo de dizer não. Tenho medo de dizer não porque eu conheço a verdade, estou na verdade e a minha consciência está guardada por Deus. Não tenho nenhum constrangimento e nem tenho medo da coação desses mentirosos profetas que diz o povo: olha, não julgue não que Deus vai te pegar. Olha, Deus vai te colocar no estreito. Olha, não bote a mão não nos ungidos de Deus não. Que ungido de Deus o quê, irmão? Ungido de Deus é aquele que está com o Espírito Santo, que está em Cristo, não é quem está dentro de igreja com mentira. Então, Paulo vai dizer a Timóteo que Timóteo tivesse cuidado, porque ele foi instruído, ele aprendeu, ele conheceu. E Paulo vai dizer, interessante que Paulo diz, desde a tua mocidade, porque Timóteo foi instruído pequeno. É isso que nós temos que fazer com nossos filhos. Não é levar nossos filhos para estar vivendo a formalidade de social dentro de igreja. É ensinar, formar nele conhecimento. Então Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, desde a tua meninice, tu conheces a Sagrada Letra, por onde tu pode ser salvo. Olha o que ele vai dizer aqui, no versículo 14 do capítulo 3, da segunda carta de Paulo a Timóteo. Versículo 15. Desde a tua meninice, tu conheces as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação que há pela fé em Jesus Cristo. Tu só pode encontrar e ter o conhecimento, o entendimento da salvação pelo conhecimento da verdade. Se tu não conhecer a verdade, não tem salvação, meu irmão. Salvação não é viver adepto a um grupo religioso. Salvação não é questão de você se filiar em nenhuma igreja evangélica. Salvação não é questão de você achar que é do bem e passar a viver uma formalidade da formalidade religiosa. Salvação é questão de conhecimento. Salvação é questão do entendimento. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A salvação, ela foi trazida ao nosso conhecimento pela mensagem do Evangelho. Se você não está sendo informado, notificado pelo Evangelho, logo você não está na salvação. Me desculpe a verdade que eu prego ela. Não sou, mas eu prego. Que você está ouvindo, você pode estar dentro da igreja A, B, C, D, E, você pode estar sendo discípulo, seguindo doutrina, sendo instruído pelo pastor presidente A, o teólogo B, o doutor, o profeta C, seja lá quem for o homem. Se você não estiver sendo informado com a verdade do Evangelho, sua fé é vã, sua direção não é para Deus, sua vida está sendo conduzida contrário a Deus. Salvação é pelo conhecimento do Evangelho. Você tem sido instruído no Evangelho? Você tem sido instruído na doutrina de Cristo? Meu irmão, meu amigo. Paulo vai dizer aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 1 e o 2. Paulo vai dizer, irmãos, o Evangelho... Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, porque a garganta... Paulo vai dizer aos irmãos, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2, Paulo vai advertir e dizer, irmãos, o evangelho que eu vos tenho notificado, é informar, é ensinar, é levar o conhecimento. Paulo vai dizer, o evangelho que eu trouxe a vocês o conhecimento dele, pelo qual vocês receberam, pelo qual vocês permanecem, pelo qual vocês serão salvos, se permanecer, como eu vos tenho ensinado, se é que não creste em vão. Rapaz, isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Enquanto os homens ficam aí dizendo, não, guarda o sábado para ser salvo, tem que dar o dízimo para ser salvo, tem que estar numa igreja para ser salvo, tem que ser batizado no ministério religioso evangélico para ser salvo. Paulo não estava preocupado com isso. Paulo estava preocupado em instruir, ensinar, advertir os irmãos para que eles estivessem no Evangelho, na doutrina de Cristo, por onde eles eram salvos. Não é por meio de batismo de igreja nenhuma, não é por meio de guardar sábado, não é por dar dízimo, não é por ser religioso dessa ou daquela igreja. Salvação é pelo conhecimento da verdade que liberta, o Evangelho. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado.
Essa é a verdade, irmão. Você pode estar no maior grupo religioso que tenha mais gente do mundo. Você pode estar dentro da maior igreja. Você pode estar sendo guiado pelo pastor, cheio de diploma, de doutorado, de anel no dedo. Se você não estiver sendo instruído e informado com a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, você está vivendo no anátema. Paulo vai dizer aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Paulo vai advertir aos irmãos na igreja da Galácia. Paulo vai dizer, meus irmãos, fiquem firmes no evangelho que eu tenho anunciado a vocês. É isso que faz vocês ser salvos. Não é estar dentro de igreja nenhuma. Paulo vai dizer, pode vir um anjo do céu vos trazendo um outro evangelho, que não seja esse que eu já vos tenho anunciado. Não recebam. Ah, mas foi Pedro, foi Paulo, foi Tiago, foi João. Não importa, pode ser um anjo do céu que venha, pode ser qualquer um no meio de nós, trazendo um outro evangelho, que não seja esse que eu já vos tenho anunciado. Não recebam, porque é anátema. É anátema, irmão. Tudo isso que o povo está vivendo dentro das igrejas com o nome de evangelho é anátema. Não é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho de Cristo. Essa devoção que o povo vive dentro de igreja, esses rituais que o povo vive dentro de igreja, esses cultos que o povo vive dentro de igreja, esses movimentos que o povo vive dentro de igreja, essas consagrações e essa devoção que o povo tem vivido dentro de igreja, não é o evangelho de Cristo. Você está oferecendo sacrifício de tolo. Você está adorando a Deus em vão. Você está apostatando da fé por esse líder, por esse local que você está, por onde você não está sendo formado no conhecimento de Cristo. Você está sendo privado da verdade. Você está seguindo doutrina de demônios. Você está vivendo um evangelho anátema. Você está sendo instruído por heresia de perdição, por esses fraudulentos homens que diz que é doutor, que diz que é profeta, que diz que é ungido, que diz que é o mensageiro de Deus. São fraudulentos, mentirosos, são ministros de Satanás, levantado, inspirado por ele para pregar a mentira, para tirar lucro de vocês e levar vocês para o inferno. Vou repetir, esses homens só enriquecem porque pregam mentira. Esses ministérios grandiosos estão estabelecidos com essa fortuna porque foi estabelecida com a mentira, não com a verdade de Deus. Não com a verdade de Deus. E a maior mentira dentro dessas igrejas e das religiões é a mentira do dízimo, por onde enriqueceu muitos. Muitos. Que foi estabelecida essa questão de você dar para Deus pelo sistema católico romano. Foi estabelecida para isso. Primeiro que o dízimo Deus pedia para a manutenção de um povo, não era para sustentar ministério e igreja de ninguém, não era para criar império para ninguém. O dízimo no tempo da velha aliança e para a nova aliança, que é o pacto de Deus com os homens através de Cristo, onde nós somos a igreja, Deus não pede isso, isso não foi colocado para a igreja. A verdade é, a igreja não foi instruída a estar dentro de nenhum templo. Vai, pastor, doutor, teólogo, me prova aí. A igreja de Cristo, que não é um local, somos nós, não foi instruída a estar dentro de nenhum templo. A igreja de Cristo não foi instruída a fazer nenhum ritual dentro de nenhum templo e nem oferecer nenhum sacrifício. A igreja de Cristo não foi instruída a ir para nenhum lugar adorar a Deus. Não, isso é uma doutrina herética. Não, venha adorar a Deus, isso é mentira. Venha buscar a Deus, é mentira. A igreja de Cristo não foi ensinada a sentir Deus em canto nenhum, porque Deus habita em nós. Nós somos a casa, o templo e a morada de Deus. Eu não preciso ir para ali sentir e buscar a Deus. Deus está em mim. Então tudo isso é doutrina mentirosa, não é a doutrina de Cristo. A igreja de Cristo não foi ensinada a guardar sábado, a ser fiel a nenhum líder religioso, a estar dentro de nenhuma instituição sendo devoto, praticante, como se fosse obra de Deus, trabalho para Deus. A igreja de Cristo não foi ensinada a ter nenhuma virtude dentro de trabalho de igreja, a viver nenhum ritual de batismo para ser salvo, a dar nenhum dízimo para manter casa de Deus. A igreja de Deus, a igreja de Cristo,
os apóstolos, aprendam isso aqui. Se você não quer aceitar, eu respeito a tua opinião. Se você quer continuar seguindo o teu pastor, tua igreja, teu ministério, eu respeito a tua opinião. O próprio Deus respeita. Mas eu estou pregando a verdade. Quem ouvir, que ouça. Quem deixar de ouvir, que deixe. Porém, bem-aventurados são os que ouvem e praticam ela. Tá? Se você analisar a doutrina de Cristo, igreja, você é a igreja de Deus? Você é membro do corpo de Cristo? Você se considera povo que forma a igreja? Então você tem que ser submisso a Cristo e à palavra de Cristo. Não, irmão, mas nós temos que ter um pastor, nós temos que obedecer nossos líderes. Dentro da mentira, não. A maioria dos líderes dentro das igrejas estão mentindo. Estão pregando e instruindo o povo em mentira. Estão desviando vocês da doutrina de Cristo. Se você quer ser igreja de Cristo, Jesus vai dizer, João 8:31, se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Se você quer ser discípulo de Cristo, você tem que guardar, ser fiel e jurar fidelidade, ser fiel até a morte à doutrina de Cristo. Não é doutrina de igreja, nem de pastor nenhum dentro de igreja. Aprenda isso. Então, se você examinar a doutrina de Cristo, você não vai ver em canto nenhum, nem Jesus, nem os apóstolos que pregaram a doutrina de Cristo, ensinando ninguém sobre casa de Deus. Por que é que os pastores ensinam isso? Se não foi ensinado isso para a igreja, por que é que os pastores ensinam a igreja a dar dízimo? Se Jesus nem os apóstolos ensinaram isso à igreja, por que é que as igrejas, que os pastores dentro das igrejas ensinam o povo a ir para algum lugar como se fosse um lugar centralizado para o homem buscar a Deus? Se não foi ensinado isso na igreja de Cristo, se Cristo não ensinou isso, por que é que muitos pastores ensinam ao povo a fazer campanha de vitória, campanha da marcha, chave de Davi, chave não sei de quê, quebra de maldição, campanha da bênção, campanha não sei de quê, se Jesus nem os apóstolos ensinaram esse princípio a ninguém? Eu pergunto a você, se você for prudente, analisa aí, meu irmão, raciocina comigo, vai para a palavra. Eu estou aqui usando a palavra para você. Jesus nunca ensinou a ninguém que o lugar para você estar servindo e firmado em Deus é nenhuma instituição, igreja, casa do homem. Mateus capítulo 7, versículo 24. Jesus vai dizer assim: eu comparo o homem prudente àquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse é o homem prudente que edifica a sua casa na rocha. O lugar para eu estar edificado em Deus, firmado nele, não é local, instituição, não é recinto. É a palavra de Cristo. Por que é que a maioria dos pastores insiste em ensinar o povo que se você não estiver numa igreja não é de Deus, que se você não tiver submisso na direção de um pastor, é rebelde, não é de Deus, você é desigrejado, você não vai ser salvo? Por que é? Se Jesus não ensinou isso. Quem é de Deus não é quem está dentro de igreja. Quem é de Deus é quem está na palavra. E a palavra não ensina eu estar dentro de igreja nenhuma. Olha o que Deus vai dizer ao povo de Judá, usando o profeta Jeremias, no capítulo 7, dá uma lidinha do versículo 21 ao versículo 24. Dê uma lidinha, por favor, para você entender, e busque entender o que aquilo está ensinando para a gente. Que Deus falou com o povo de Judá. Olha o que, eu vou ler até aqui para você ver como é importante a gente estar sendo instruído e conduzido pela palavra. Porque é o que Jesus disse. Quando você conhece a verdade, você sai da mentira. Sabe por que hoje eu não estou mais dentro de igreja, vivendo essa formalidade, esse paganismo, esse misticismo, essas coisas vãs? Porque eu conhecia a verdade, irmão. Há um tempo atrás, quando eu era menino, eu vivia. Hoje não. Não, irmão, mas a gente tem que congregar. Mas a Bíblia não especifica o local para você congregar. A Bíblia não diz que você tem que congregar dentro de uma igreja. Congregar é se reunir com os irmãos. E eu me reúno. Está entendendo? Até isso os homens enganam. Fazendo você viver uma vida a Deus devoto a um local, a uma instituição, a um recinto. Isso é uma coisa muito horrível, irmão. Isso é uma coisa muito horrível que esses pregadores, que esses pastores fazem. A sentença a condenação deles não tarda. Esses homens estão lucrando muito, estão. Esses homens estão prevalecendo muito no lado financeiro, estão. Mas triste vai ser o final deles. Se não se arrepender, né? Porque aquele que confessa e deixa, se arrepende, alcança o perdão de Deus. Vamos lá.
Olha o que diz a palavra de Deus. Jeremias capítulo 7, versículo 21 ao versículo 24. Eu vou ler, depois eu vou te explicar o que eu li dentro do contexto, que eu estou aqui te mostrando o texto. Porque quando você lê um texto, você busca entender o contexto, para você saber o que significa aquele texto que você leu dentro do contexto, para você não pregar heresia, tá? E nem criar uma doutrina do teu entendimento, formando na tua interpretação pessoal, tá bom? Vem cá, olha o que Deus vai dizer. Estou falando aqui dentro do assunto que eu estou dizendo. Povo de Deus, os pastores ensinam que você, para ser povo de Deus, tem que estar dentro de uma instituição. É não. Olha o que Deus vai dizer. Usando o profeta Jeremias ao povo de Judá, olha o que diz aqui no capítulo 7, versículo 21 ao 24. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso era no ofício dos profetas na velha aliança. Não tinha as escrituras ainda, estava sendo revelada. E Deus usava os profetas com esse termo, para que o povo soubesse que era Deus falando. Hoje tem profeta que diz que é profeta usando isso. Eu sou Deus. Isso é tudo mentira. Meu irmão, quando eu vejo um desses caras no púlpito lá, criando aquele cenário espiritual, e quando eles começam a dizer, olha porque eu sou Deus, olha porque Deus me revelou, vou te ensinar uma coisa. Quando você vê um desses falando isso, sai daí que é um mentiroso. Tem medo não, sai daí. Eu sou Deus, olha, Deus me revelou, Deus me deu uma visão. A igreja, Deus ele quer que a igreja se reúna para receber a instrução da palavra. Não é visão nem revelação de ninguém, irmão. Aprenda isso. Vamos aprender o que é a doutrina de Cristo. O que é ser povo de Deus. Jeremias 7, 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Versículo 22. Porque nunca falei aos vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca nem de holocausto, nem de sacrifício. Versículo 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. Aleluia! E andai em todo o caminho que eu vos mandar. Não é que o homem manda não, é o que ele manda. Eu vou explicar isso aqui. Olha o que diz o versículo 24. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram no seu coração malvado. Andaram para trás e não para diante de mim. Rapaz, isso aqui que eu li é muito sério. Deus aqui está usando o profeta Jeremias e mandando ele ir ao templo, ficasse na porta. Aí eu me pergunto, por que Deus não mandou o profeta entrar no templo? Ele diz, fica na porta do templo e adverte esse povo que entra aqui e diz, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Avisa esse povo que eu quero deles. Não é essa vida religiosa. Não é essa devoção religiosa. Não é essa formalidade que eles criaram como se fosse aquilo que eu ordenei. Porque Deus nunca ordenou nem ao povo de Israel, nem à igreja, nenhuma vida religiosa. Os sacrifícios que era pedido era para a obrigação dentro daquele cerimonial que Deus estabeleceu até Jesus vir, para o homem não receber a ira de Deus. Mas não era aquilo que Deus determinou para o povo fazer, para ter vida com ele. Era que o povo desse ouvido à palavra. Não era o povo viver uma formalidade religiosa. O povo acostumou na formalidade religiosa. Não. A gente oferecendo o nosso sacrifício, indo para o templo, oferecendo o holocausto, levando o nosso carneiro, o nosso bezerro, e aí está tudo bem com Deus. Não é isso que Deus quer. Deus nunca pediu isso aos homens. Não é isso que ele ordena. Ele vai dizer, o que eu ordenei a vocês foi que vocês guardassem a minha palavra. Não esta vida religiosa que vocês se moldaram a viver. Na formalidade. Como se fosse uma vida que estivesse bem comigo. Ele está repudiando esses ajuntamentos. Deus está repudiando essas solenidades, essas congregações dentro desses locais onde vive esse cerimonial, esses movimentos, essas reuniões. Deus está abominando isso. O que Deus quer não é isso.
Qual é o entendimento do povo? Não, meu irmão, tem que ir para a igreja, tem que buscar a Deus, tem que servir a Deus. O povo deixou de se preocupar em buscar o conhecimento da palavra. O povo está mais preocupado em cumprir a sua obrigação religiosa, em estar na atividade, devotando e praticando a religiosidade, não é a palavra na sua vida, no seu viver. O povo não está nem aí para o conhecimento da palavra, irmão. O povo despreza a palavra para se manter nos sacrifícios das suas vidas religiosas, para cumprir suas devoções, suas obrigações, viver seus rituais, seus cerimoniais de culto. O povo está mais preocupado com isso do que com a palavra. Onde o povo vai viver aquela conformidade, aquela social, aquele entretenimento de culto religioso. E Deus vai usar o profeta Jeremias e advertir o povo de Judá. Não foi isso que eu pedi a vocês. O que eu pedi a vocês foi que vocês dessem ouvido à minha voz, para fazer tudo como eu tenho mandado, para que vocês sejam meu povo e que eu, disse Deus, seja o vosso Deus. Não é vocês estão dentro de nenhum local, não. Você não é de Deus estando dentro de nenhuma igreja, não. Você só é de Deus se guardar a palavra de Deus. Se estiver em Cristo, na doutrina de Cristo. Jesus disse, quem é de Deus não é quem está dentro da igreja Assembleia, Batista, Universal, Presbiteriana, Adventista, não. Quem é de Deus não é quem é de religião, não é quem é religioso. Quem é de Deus não é quem diz que é de Deus. Jesus disse, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus está em Cristo. Todo mundo diz que é de Deus, é ou não é? Os religiosos da religião evangélica dizem que é do diabo. Os religiosos da religião católica dizem que é do diabo. Os da religião espírita dizem que é do diabo. Os mormons da religião de Mormon dizem que é do diabo. Os da Sociedade de Torre de Vigia, Estima de Jeová, dizem que é do diabo. Os muçulmanos dizem que é de Deus ou do diabo. Todos dizem que é de Deus, não é? Mas o bom é que Deus diz na palavra dele que ele conhece os que são seus. O bom é que a palavra diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ser de Deus não é principiado de uma igreja. O princípio de você ser de Deus não é estar dentro de nenhuma religião. É você se converter a Cristo para receber o Espírito Santo de Deus, pelo qual você é selado como propriedade de Deus, aonde você vai ser imerso no corpo de Cristo, que é a igreja, povo que vai ser levado. Aonde você vai receber o penhor, a garantia, que é o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual vocês estão selados. O que sela o homem, que dá garantia ao homem que ele é de Deus, não é uma carteira de membro de nenhum ministério. Pode ser Assembleia Ministério Pernambuco. Pode ser Presbiteriana, Batista. Pode ser a Universal do Reino de Deus. Pode ser a Igreja Adventista. Qualquer igreja, qualquer religião. O princípio para você ser de Deus é se converter a Jesus, receber o Espírito Santo, ser selado por ele, como propriedade de Deus, que no reino espiritual você vai ser conhecido como propriedade de Deus. No reino dos homens, você é conhecido como de Deus, se tiver a carteira de membro da igreja dos homens. Você é conhecido pelos homens como de Deus. Mas você tem que ser conhecido por Deus como dele. E para você ser conhecido por Deus e ser de Deus e ser aceito por Deus, não é dentro de uma igreja com carteira de membro. É crendo e se convertendo a Jesus Cristo para receber o Espírito Santo de Deus. João capítulo 7, versículo 37 ao 39, vai dizer que todo aquele que crê em Jesus Cristo, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Isso fala do Espírito Santo, que vai receber todos os que crê em Jesus Cristo. Esse Espírito Santo é a garantia que nos sela para ser de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 9 vai dizer: quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 vai dizer que as coisas que o olho não viu,
o ouvido não ouviu e não chegou ao entendimento o coração do homem, são as que Deus tem preparada para os que o amam. E isso o homem natural não pode compreender. Mas nós temos o Espírito de Deus. É Ele quem nos garante, nos dá a convicção dessas coisas que o olho não vê, que está guardada para nós lá no céu. É o Espírito de Deus que está em nós que nos garante. Não é a mente mentirosa dentro da fábula da mentira de igreja. Muita gente acha que vai para o céu porque está dentro da igreja. Não tem a convicção no seu interior. Ele tem a convicção no seu intelecto, mas não no seu interior pelo Espírito Santo de Deus que testifica no nosso espírito. Ele é formado no intelecto pela fábula, pela mentira dos homens. Ele confia na religiosidade dele. Ele acredita que dentro da igreja dele ele está vivendo para Deus. Porque ele não está em Cristo, não está na rocha. Todo religioso, quando ele não está mais na religião e nem na igreja, ele se sente sem Deus. Por quê? Porque o alicerce dele não é Jesus. Ele não tem a convicção de que está em Deus. Porque ele não está. Porque ele só tem isso, essa sensação. Ele só tem essa sensação de que é de Deus, está servindo a Deus, quando ele está dentro de igreja, dentro da religião. Quando ele está vivendo a escravidão, a prática, a devoção religiosa. Onde o povo está escravizado. Mas quem está em Cristo é liberto, tem confiança, tem paz, tem certeza, tem convicção, porque isso é nos dado pelo Espírito Santo que habita em nós e quem nos dá a alegria da salvação. O salmista Davi, o rei de Israel Davi, no seu tempo lá, ele vai dizer: Senhor, torna-me da alegria da salvação e não retira de mim o teu Espírito Santo. A alegria da salvação, meu irmão, não é uma coisa da boca para fora. Muitos falam de salvação, mas não têm a certeza nem a convicção. Eu tenho paz na alma, não tenho medo da morte. Se eu morrer agora, eu sei para onde vou. Não é porque o pastor disse que eu sou de Deus. Não é porque eu estou dentro de uma igreja. É porque eu estou em Cristo e Cristo está em mim. E a certeza disso não é porque eu sou predestinado. Não é porque eu fui escolhido de antemão. A convicção disso é porque eu me entreguei a Jesus. Eu creio nele e a minha vida de fé está por ele. Essa é a certeza. Por onde eu digo com toda a convicção que sou salvo. Porque o Espírito de Deus está em mim pela minha fé em Jesus Cristo. E que ele esteja em você também. Então, meu irmão, você precisa aprender mais de Deus. A palavra nos ensina para o nosso crescimento e firmação em Deus. Então, Deus vai corrigir o povo aqui. Jeremias 7, 21 ao 24. Mas dá uma lidinha no capítulo 7. O povo estava desviado, vivendo a idolatria, adorando outros deuses, oferecendo sacrifício a outros deuses. Mas o povo não deixava de viver a sua formalidade. Indo para o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Entendendo que isso deixava eles bem com Deus. Mas não se santificava. Vou encerrar dizendo uma coisa para você. Você precisa aprender isso. Você foi ensinado dentro da igreja a consagrar a tua vida, sabe aonde? Dentro de ritual de culto de igreja. Culto de consagração. Campanha de santificação. Campanha de consagração. Você foi ensinado pelos pastores dentro da igreja que tem que santificar a tua vida vivendo a formalidade religiosa. Não, eu sou santo. Eu não posso beber, não posso fumar, não posso isso. Eu tenho que ir para a igreja, eu sou santo. Você não é ensinado assim? Ela não é. O seu entendimento de santidade não é esse. O seu entendimento de consagrar a sua vida, de obra de Deus, de servir a Deus, não é estar vivendo o igrejanismo, a religiosidade, a formalidade. Eu vou te ensinar a verdade. O que é consagrar a nossa vida a Deus? O que é santificar a nossa vida a Deus, segundo as Escrituras? Eu nunca vi, tenho meditado, examinado, analisado, tenho buscado conhecer e prossigo em conhecer o Senhor, a doutrina de Cristo, por onde eu sou salvo, e ando no caminho da salvação. Paulo disse, cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás. Eu alcancei a salvação e tenho que andar nesse caminho da salvação. E o caminho da salvação é o próprio Jesus, a sua doutrina. Eu tenho que me guiar por ela. Princípios, valores, conceitos, entendimento de Deus, fé, prática,
pela doutrina de Cristo. E eu vou te ensinar o que é se consagrar para Deus e o que é santificar a vida para Deus. Eu vi um pastor pregando dizendo assim: olha, porque Deus disse a Josué: Josué, santifica hoje o povo para amanhã fazer maravilha no meio de vós. E o pastor pregou e disse assim: irmão, santifica a sua vida, venha para a igreja, participe da campanha, participe do culto de oração, venha para isso, venha para aquilo. Ele ensina o povo que santificar a vida é ir para a igreja, viver os rituais de culto, os cerimoniais, as obrigações, praticar a devoção. Não é. Santificar-se a vida não é. Não foi isso que Deus disse a Josué. Não foi isso que Deus instruiu a Josué. Quando Deus diz a Josué, diz o povo, santifica hoje, que amanhã eu farei maravilha no meio de vós, era para o povo se enquadrar na palavra, deixar o anátema. Tanto é que o povo perdeu a batalha porque não se santificou. Tinha um no meio do povo que não despojou-se dos objetos pagãos. Tinha coisas que não era para ter. Não é isso que Deus está falando, não é vida de igreja, não é formalidade de religiosidade de igreja. Santificar a vida é você colocar a sua vida na direção da palavra, é você se arrepender, se converter, se desviar do entendimento, do pensamento, da direção, do propósito, da instrução que você está tendo, que não condiz com a palavra. Santificar a tua vida é se manter na palavra, é se manter em Cristo. Não é se manter dentro de vida religiosa, de ritual, de formalidade de culto, de cerimonial, de obrigações, de tarefa. Não. Vou te dizer agora. Aprenda o que é consagrar a tua vida, santificando a tua vida a Deus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 22. Eu vou ler como está na palavra. Do mesmo jeitinho que está na palavra. Pedro vai dizer aos irmãos, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 22, olha o que está escrito aqui. Pedro vai dizer: purificando as vossas almas na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. O que é que Paulo está dizendo? O que é que Pedro está orientando os irmãos aqui? A santificar-se, a se consagrar. Santificar, purificar, se consagrar pela verdade, a palavra, irmão. Pedro não está orientando ninguém aqui a viver obrigação de igreja, trabalho, tarefa de igreja. Isso não é obra de Deus, isso não é buscar a Deus. Buscar a Deus é você conhecer mais a palavra, para conhecer mais de Deus. Buscar a Deus é o conhecimento de Deus. Quando você conhece, examina e aprende de Deus, você está buscando mais de Deus. Mas o que é que o povo entende hoje? Buscar a Deus é o quê? Ir para culto de igreja. Então, santificar, purificar, consagrar a vida, não é dentro desses rituais religiosos. Pedro vai dizer, purificando as vossas almas na obediência aonde? A quem? O quê? A verdade. A verdade é a palavra. O próprio Jesus Cristo, lá em João, no capítulo 17, versículo 17, Jesus, na oração sacerdotal, como homem, Jesus ele cumpriu o ofício sacerdotal. Você sabia que até hoje ele ainda está cumprindo esse ofício lá no céu, como homem? Ele está cumprindo o ofício sacerdotal. Ele é que intercede por nós junto ao Pai. Ele ainda está sendo o nosso sumo sacerdote. E o escritor aos Hebreus vai dizer que devemos ter ousadia a entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu com o seu próprio sangue. E Ele é o nosso grande sacerdote diante de Deus. Dá uma lidinha lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Então, Jesus, Ele está cumprindo o ofício sacerdotal. E como sacerdote, lá em João 17, 17, ele vai fazer uma oração pela igreja. Ele vai pedir ao Pai pela igreja. Ele vai dizer, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus é a palavra de Deus, do Pai. Ele é a verdade. O que Jesus ensinou é a verdade. E Jesus vai dizer, santifica-os aonde? Aonde é que nós temos que santificar a nossa vida para Deus? Pai, santifica-os no culto de consagração.
santifica-os no culto de jejum. Ei, irmãos, esse sacrifício religioso é vã, irmão. Esses cultos de jejum, esses cultos de oração, esses cultos de santificação, esses cultos de consagração, essas vigílias, essas idas para o monte para buscar a Deus que lá é mais perto, essas coisas que os homens colocam, isso tudo não passa de atividade nas igrejas, irmão. Isso tudo não passa de formalidade de igreja. A Bíblia não ensina nada disso. Em canto nenhum da palavra de Deus, a gente vai ser ensinado a estar dentro de nenhum local, vivendo nenhum ritual, cerimonial, religioso. Vida com Deus não é questão de eu estar adepto a uma religião, vivendo, devotando e praticando minha vida à religião, não. Vida com Deus é questão de conhecer a verdade e nela andar, se manter fiel, praticando, para que eu seja bem-aventurado, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifique sua vida na palavra. Vou te ensinar o que é isso. Como é que tu deve viver essa fé em Deus? Praticando pela palavra. Sabe como? Quando chegar no canto, que tiver uma oportunidade de tu se dar bem, dentro do engano e da mentira, aí a palavra diz, não mentirás, não roubarás. Aí tu vai usar a palavra para resistir àquela influência que tu está tendo, para praticar aquilo que a palavra diz para você não praticar. Você está entendendo o que é santificar a vida? Vou te ensinar o que é santificar a vida. É quando tu tiver algum aborrecimento com algum irmão, não guarda ressentimento, não guarda indiferença, não guarda rancor, não guarda ódio, porque a Bíblia nos ensina a não guardar raiz de amargura no coração, a não pagar o mal com o mal, a perdoar como Cristo nos perdoou. Deus nos perdoou em Cristo. Aí tu vai aprender isso. Ninguém está vendo, mas o teu sentimento vai te levar a agir de uma forma diferente. Aí você vai se negar. Aí você vai conhecer a palavra, você vai viver ela. Agora, tem que conhecer para viver. Ninguém vive com Deus sem conhecê-lo. Por isso que eu digo, muitos não estão conhecendo. Aí as pessoas pensam que santificar a vida, eita, vou para o culto de consagração, vou para o culto de jejum, vou para o culto de oração, mas cumpre essas devoções religiosas, mas o coração está intrigado com o irmão. Tem pessoas que há mais de 5, 10 anos não perdoou, tem como inimigo, tem indiferença, ressentimento no coração por outras pessoas, vive mentindo, vive intencionando o mal, vive desfazendo dos outros, mas está no culto de consagração. Não é essa a consagração que Deus quer para você. Não é essa a consagração que Deus pede. Isso é formalidade religiosa, é a mentira, é o paganismo, é a hipocrisia dos religiosos. Vive uma vida verdadeira com Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade. E não precisa de ir ali, aqui e acolá para adorar a Deus, porque Deus se adora na nossa vida, no nosso viver. O templo e morada onde Deus habita não é ali em igreja, é em você. Você é o altar, você é o templo. Ofereça a Deus o culto racional, que não é um culto de formalidade religiosa dentro de igreja. Lá em Romanos capítulo 12, olha o que Paulo vai dizer. Olha qual é o culto que Deus quer de ti. Olha qual é, irmão, é Bíblia, viu, irmão? Aqui a instrução é da palavra, pela palavra, porque a fé, ela é pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1, vou ler para você. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o qual é o vosso culto racional. Primeiro, o culto tem que ser racional. Você tem que fazer as coisas com entendimento, conhecendo. Como é que você vai fazer algo se não conhecer para Deus? Não é dentro dessa emoção, dessa fé cega. Então Paulo vai orientar os irmãos que ofereça a Deus os vossos corpos. O que é isso? Como sacrifício vivo, não é eu me matar. Os vossos corpos, como sacrifício vivo, é a nossa vida enquanto estiver aqui nesse corpo, sacrificando nossos desejos, negando, renunciando, para agradar a Deus.
aprovando o que é agradável ao Senhor, despojando dos meus desejos, das minhas emoções, das minhas vontades que não agrada a Deus. Esse é o culto racional. Eu fazer as coisas com entendimento para agradar a Deus e não a mim, porque eu entendo que essa é a vida que eu tenho que viver para agradar a Deus, me negando, me renunciando. O culto racional é esse. Esse é o culto que Deus quer de nós. É uma vida ativa na ação pela palavra, se manifestando dentro dos princípios da palavra. Não é um culto de formalidade, não é um culto de social, não é um culto de ajuntamento de 2 horas. Não, irmão, não é isso que Deus quer de nós. Eu vim entender isso agora, irmão, porque agora eu deixei de ser menino. Mas, irmão, o povo está errado, estão vivendo no erro sim, irmão. Estão vivendo no erro. Então quer dizer que a gente não pode mais se congregar. Congregar, isso é importante para nós cristãos. Hebreus 10, 25 fala sobre isso. E Hebreus 10, 25 não está se referindo a local, a igreja, instituição, templo de alvenaria. Hebreus 10, 25 se refere à reunião dos irmãos, não se refere a local. Não deixe a vossa igreja. Não é isso que está dizendo. Não deixe a vossa congregação, instituição. Não é isso que Hebreus 10, 25 ensina. Até isso os pastores mentem, ensinam errado. Por isso que eu digo, a maioria desses pastores construíram esses ministérios, esses impérios chamados igrejas, ministérios evangélicos, com a mentira. Porque se fosse com a verdade, não tinha essas construções todas. Hebreus 10, 25 não está trazendo o contexto ali em relação à igreja, local, instituição, casa de alvenaria. Hebreus 10, 25, o escritor aos Hebreus está instruindo os irmãos a não deixar de se reunirem. Não importa onde esteja o lugar, mas que se reúnam. Para quê? Para que um esteja incentivando o outro, um esteja admoestando, exortando o outro, para que estejamos firmes, para que vençamos o pecado, a tentação, um estimulando o outro à fé. Não está se referindo a uma instituição, a um local, a um recinto de alvenaria, não. Então, gente, nós temos que aprender mais de Deus. Parem de viver essa fé cega dentro dessa formalidade religiosa. Conheçam a verdade e sejam libertos. Então, que Deus os abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã. Flávia Prudêncio. A paz do Senhor para minha irmã Flávia Prudêncio, que está aqui comigo ao vivo. E a você, meu irmão, minha irmã, que sempre assiste a minhas lives de instrução. Eu sempre digo o seguinte, não estou aqui preocupado em querer que você me siga, não estou querendo teu like, não estou querendo seguidores. Não importa, não se preocupa com isso não, não dá like, não segue não. Eu só quero que você ouça a instrução. Minha causa de ganho é essa, que você absorva a informação, que você receba o conhecimento da verdade, para que por ela você seja liberto. Esse é o meu propósito. Levar a verdade para que aqueles que ouçam sejam salvos, libertos da mentira e do engano. Eu trabalho o esclarecimento com a verdade de Deus, que é luz, que ilumina o entendimento do simples. É isso que eu faço. Então, esse é o meu propósito aqui, é que você receba a instrução, seja esclarecido, e que você seja humilde e analise o que você ouve. Retém de tudo, ouvi de tudo e retém o que é bom. Então, o que é bom é aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos orienta. É isso que você tem que guardar. O resto, descarte. Amém? Deus abençoe, muito obrigado. Se você quiser mais instruções, mais materiais, com muitos assuntos de vídeo preparado para você, me visita no canal no YouTube, pode baixar os vídeos, está público. Me visita na minha plataforma lá no Kawai, também tem vários vídeos, e lá no Kawai são vídeos curtos de no máximo 10 minutos. Para você receber esse material, para você ser esclarecido diante de vários assuntos. E que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com todos nós, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz.